Oi, 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 sejam bem-vindos. Eu sou a Mina Domingos Sambo e este aqui é o Aprender a empreender. Estamos com ele, Dr. Zaibe. Ele que é médico, mas que nas horas vagas é pintor desse belo quadro que vocês veem atrás dele e dos livros que ele escreveu. Já tem quantos livros já tem agora? Seis. Já tem 6 livros. Seis. Dois de poesia e 4 romances. Sim. Ai, meu Deus, seja bem-vindo e nos conta um bocadinho da tua história, da tua jornada como escritor e como pintor. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Como escritora, eu comecei a escrever, vamos lá, um pouco depois de terminar a 12ª, penso que em 2007. Que ainda estamos juntos. Eh, Foi nessa altura que comecei a escrever os primeiros textos. E era muito vamos lá, era muito espontâneo. Eu achava que era poesia, mas eram palavras ali soltas. E aconselhado por uma prima minha, ela disse que eu devia levar aquilo que eu escrevia, que eu não sabia o que era, para a Associação de Escritores Moçambicanos. Fui, infelizmente a recepção não foi muito boa, mas não parei. Continuei a escrever, entrei para a faculdade em 2008 e na faculdade, sempre que havia algum programa, algum evento, eu declamava os meus textos. E o reitor da universidade em que eu estava, que é o Jorge Ferrão, achou que os meus textos valiam alguma coisa e pediu que Graças a eu, Deus apareceu alguém que viu o sim, teu talento. pediu que eu concentrasse os meus textos e mandasse para que se lançasse um livro. E assim fui continuando. Só que depois de um tempo eu percebi que poesia não era. Acho que poesia é muito mais complicada. Aquilo que eu escrevi acho que não era poesia. Eram apenas palavras. Acho que poesia mais complicada. Descobri-me mais nos romances. Então comecei a escrever os romances. O primeiro, que é a Caneta de Balcão 1, teve uma aceitação muito boa. Ahm, Posso dizer dos leitores, não da crítica, porque a crítica massacrou-me. Mas as pessoas gostaram muito do romance e daí fui escrevendo e acho que fui melhorando. Depois da Caneta de Balcão lancei o Entrocamento, que também teve uma boa aceitação. Depois Um Herói Como Existe, também uma boa aceitação. E agora, recentemente, esse ainda não tenho feedback, que é... O teu mais novo bebê. Sim, que é A Campo ao Lado. E é basicamente isso. Agora, como artista plástico, e nem sei se sou artista plástico, sou uma pessoa só que tenta. Eu comecei, vamos lá, em 2018, 18 ou 19, já não tenho muita certeza, mas foi muito de curiosidade. Estar a passar na internet, ver alguém a fazer um quadro abstrato, que é o que eu faço, eu não sei desenhar, e eu disse, isso eu posso fazer. E tentei, fui a uma dessas lojas que vendem material de artistas, comprei uma tela, peguei um resto de tintas que eu tinha da carpintaria, salpiquei ali no quadro, fiz ali uma coisa, publiquei. E as pessoas gostaram muito. E fui fazendo. Foi mesmo por incentivo, principalmente de um amigo que eu tenho, que é o Daniel Schumann. Ele é que disse, não, continua, é muito bonito. E é a mesma coisa que acontece na literatura. O primeiro romance que eu escrevi, se eu não tivesse o empurrão de uma amiga chamada Ruth Boane, talvez eu não tivesse escrito. Porque acontece que eu escrevi um trecho, que era mesmo, escrevi, publiquei numa das minhas redes sociais e ela disse, esse texto é muito bom, acho que devias continuar. Ela na altura estava na Índia, o que é que eu fazia? Eu escrevia um pouco, mandava para ela aprovava e fomos escrevendo e foi assim. Então, vamos dizer que foi por incentivo dos meus amigos que eu continuei a fazer as coisas. E qual é a sua inspiração para escrever os livros no dia a dia? Hum, Muita da inspiração é coisas que eu passo, coisas que eu vejo. Vamos lá, a Caneta de Balcão 1 tem muito das minhas vivências, ainda que tenha muitos personagens fictícios, mas, por exemplo, a casa que aparece no livro do protagonista, para quem me conhece, sabe que estou a falar da casa dos meus pais.
o Hospital Provincial que aparece no livro é um sítio onde eu trabalhei. Alguns personagens são colegas meus, que eu obviamente fui mudando um e outro nome, mas é literalmente coisas que eu vou vivendo e que vou vendo. Sim, então é isso. Acho que um livro que foge muito da realidade, que é muito mais invenção, mas ainda assim consegue estar dentro da realidade, é um herói que não existe. Primeiro, se passa num país que não existe e é muito ficção. É muita invenção, muita coisa impossível e tudo mais. Mas o resto dos livros é basicamente posso estar a conversar com um amigo, ele conta uma história e eu acho que aquela história merece alguma coisa, eu vou, escrevo, desenvolvo. Pode ser alguma coisa que eu vi, por exemplo, num filme e acho que poderia ser desenvolvido um bocadinho mais, eu pego aquilo e vou desenvolvendo. Mas nunca sei como termina. Geralmente começo a escrever sem saber se vou acabar. Às vezes acabo, às vezes não acabo, tanto que tenho uns, vamos lá, uns seis livros que comecei, mas nunca terminei. Então é por aí. Sim, sim. Que é a questão do bloqueio do artista ou... Não sei se seria bloqueio ou seria mesmo desistir. Tem horas que depois fica aquela coisa, acho que não dá para continuar. Não, não estou a ver como continuar. Talvez seja bloqueio até, mas fica muito isso. Ou às vezes é sobreposta com uma outra ideia que eu começo a escrever. É normal eu começar a escrever um livro e depois ter uma outra ideia que eu acho melhor, deixo aquela de lado e me concentro nessa história. Acontece às vezes de eu parar uma história, começar outra, depois voltar para aquela e terminar. Isso acontece. Mas às vezes acontece de não terminar mesmo. Tem livros que eu comecei a escrever há um bom par de anos, mas que não estou a terminar e nem estou a conseguir. Mas tem livros como, por exemplo, o que vai sair agora, esse A Campo ao Lado, penso que escrevi em 4 ou 5 meses. Tem um outro livro que tive a ajuda da doutora Keila, que é o sexto finalista. Escrevi também em tempo recorde porque tinha muita aspiração e tínhamos muito tempo e fomos escrevendo. É por aí, sim. Um conselho para os meninos que também querem começar, meninos e meninas, né? Que queiram escrever, seja poesia, seja literatura, romance, mas que às vezes estão, será que é bom, será que não é? Aquela insegurança que às vezes nós acabamos tendo. Eu acho que a dica que eu posso dar é não ignorem as pessoas que vos mandam parar. Porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas que desincentivam. Isto então, se achar que tem que escrever 2 linhas, se achar que se o que você escreveu acha que é bom, continua a escrever. Continua a escrever. Ainda que a crítica, como eu disse, a Caneta de Balcão foi um livro que a crítica massacrou. É um livro, segundo eles, os que entendem de literatura, que não serve para nada, que não. Por aí. Mas os leitores gostaram. E nós escrevemos para os leitores. Né? Então, no final, quem no final o importante é que o leitor goste. É só isso. Sim, continua a escrever, independentemente do que forem dizer, continua a escrever. E lê muito, porque uma das coisas que vai enriquecer muito os teus textos é o tipo de livro que você lê, a quantidade de livros que você lê. Quanto mais você lê, mais bem feita vai ser a tua escrita, ou melhor vai ser a tua escrita. Porque se você só estiver a escrever, e eu levei algum tempo para perceber isso, e em algum momento até fiquei chateado com alguns mais velhos que me disseram que eu devia ler mais, porque eu dizia, não faz sentido, o que é que eu tenho que ler para escrever? Mas é super importante que você leia para escrever, melhora muito. Sim. Dizem que o pai não pode ter filhos favoritos, mas qual é? Bom, qual é assim o teu bebê? dos livros lançados, se calhar por causa da aceitação do público, seria o primeiro romance, A Caneta de Balcão 1. É um livro que eu não estava à espera que as pessoas gostassem tanto, mas as pessoas gostaram muito. A Caneta de Balcão é de certeza de longe o mais importante e o que mais gosto, mas tem um que me marca mais, que é o Entrocamento. Se calhar por causa da história que está lá dentro, mas se tivesse que escolher entre os dois, teria a Caneta de Balcão. Sim, que é o livro que muita gente pede até hoje continuação. Então, é por aí, Caneta de Balcão.
está em dívida com os seus Tô, leitores. tô, 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 tô. E qual foi o pior momento que atravessou assim nessa jornada? Como escritor, como pintor, qual foi o momento mais complicado? Eu acho que foi quando mandei a caneta de balcão para o primeiro editor. Quando mandei para o primeiro editor, ele simplesmente disse que o livro era lixo. Meu Deus. Não, eu até, infelizmente, depois acabei trocando de telefone porque eu até tinha guardado a mensagem. Ele disse que era lixo, que não era romance, não era nada. Mas graças a Deus eu conheci um jovem que é o dono da editora em que tenho lançado, que é o Emílio. Ele disse, não, dá lá o livro, vamos lançar. Que ele E acreditou. eu posso dizer que foi um sucesso porque esgotaram os livros e graças a Deus todos os meus livros esgotam. Se calhar seja pela quantidade de livros que eu imprimo, mas independentemente de os livros esgotam. E teve uma aceitação muito boa, extremamente boa. Então, aquele momento basicamente já nem serve.